Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da relação entre saúde cardíaca e saúde cerebral. Para isso eu vou usar como base os estudos do Dr. Mark Milston. Dr. Mark Milston, que é da Universidade da Califórnia, e ele estuda os fatores de risco relacionados à saúde cerebral. E um dos pontos fortes dele é justamente essa análise da relação que existe entre a saúde cardíaca e a saúde cerebral. Eu já disse algumas vezes para vocês que o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, quando eu coloco essas orientações para melhora da saúde cerebral, certamente isso está trazendo também melhora para a saúde cardíaca. E ele coloca alguns fatores importantes e ele faz essa correlação. Você atuando nesses fatores, você melhora o coração e melhora o cérebro. Hoje a gente vai discutir mais a respeito do colesterol, e das estatinas. Esse é um assunto bastante controverso, já que existem algumas evidências de que talvez as estatinas pudessem atrapalhar na memória. As estatinas são os remédios para colesterol, como simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Mas, como vocês vão observar adiante, os trabalhos mais robustos ultimamente vêm mostrando que não, que essas estatinas não têm uma correlação com um aumento do risco de declínio cognitivo, com o aumento do risco de doença de Alzheimer, e pelo contrário, quando você melhora o nível de colesterol, acaba fazendo uma proteção cerebral, porque você melhora o fluxo de sangue para o cérebro, você melhora a saúde das artérias cerebrais. Bom, em relação ao colesterol, a gente sempre fala no dia a dia para os pacientes sobre a diferença dos tipos de colesterol. Então nós temos o LDL, que é o vilão, que é uma lipoproteína de baixa densidade, e o LDL é o principal responsável por fazer a aderência de placas de gordura nas artérias. Então isso é um problema, porque essas placas de gordura vão produzindo obstrução ao fluxo sanguíneo cerebral e muitas vezes essas placas se quebram e aquela parte da placa ela segue pela corrente sanguínea arterial até fazer uma obstrução. Então aí nós vamos ter, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico. Ou então, quando isso acontece na artéria coronariana, nós vamos ter um infarto agudo do miocárdio. Então, sempre que nós temos o LDL elevado, isso é um fator de risco, tanto para o coração quanto para o cérebro. Enquanto que o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, o próprio Dr. Mark Milston, ele coloca como sendo o Uber da corrente sanguínea, Como assim? Ele diz o seguinte, o HDL, para as pessoas entenderem, é como se ele fosse o Uber que transporta, Mas o que ele transporta? Na verdade, o HDL ele tira o colesterol da parede das artérias. Então ele é capaz de reduzir aquela placa de gordura, porque ele não deixa e ele tira o LDL que está grudado na parede arterial. Então o HDL é bastante importante para proteção circulatória. E o HDL, quanto mais alto, melhor. Os triglicerídeos, também quando elevados, eles têm relação com obstrução arterial. Então é muito importante que a gente entenda que melhorar o perfil de colesterol é muito importante, baixando o LDL e aumentando o HDL. Recentemente, a The Lancet Commission, coordenada pela doutora Jill Livingston, mostrou que LDL elevado é um fator de risco significativo para o surgimento da doença de Alzheimer. É um fator impactante.
Então nós tínhamos lá 12 fatores impactantes para o surgimento da doença de Alzheimer e recentemente a The Lancet Commission colocou mais 2 fatores de risco, que são a deficiência visual e o LDL elevado. Então controlar os níveis de colesterol é algo muito importante. E como é que a gente faz isso mudando o estilo de vida? Primeiro é evitar o sedentarismo. Quanto mais atividade física, maiores as chances de melhorar o nível de HDL e baixar o nível de LDL. Perder peso, gerenciar bem estresse, ter boas noites de sono e alimentação. Então a alimentação, quando a gente utiliza frituras, gorduras saturadas, gorduras trans como a margarina, isso vai fazer com que o LDL suba e o HDL caia. Mas, por outro lado, se a gente aumenta a ingesta de legumes, de verduras, de frutas, de oleaginosas, como as castanhas, azeite de oliva extra virgem, todos esses alimentos são capazes de melhorar o perfil de colesterol. Então, nós precisamos modificar a nossa alimentação. E sempre lembrando que o açúcar e a farinha branca, como eles têm alto índice glicêmico, e faz com que a célula fique mais resistente à ação da insulina, faz com que sobre glicose na corrente sanguínea. E essa glicose o fígado acaba transformando em gordura, que fica acumulada, e isso vai interferir também nos níveis de colesterol. Em relação a remédio, obviamente isso vai ficar a cargo do seu médico, mas muitas vezes é necessário o uso das estatinas, como simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Quando tem um aumento do triglicerídeo, existem outros medicamentos, como a ezetimiba, por exemplo, mas o fato é que o seu médico vai definir como tratar. Primeiro, sempre a gente tenta a mudança do estilo de vida. Quando isso não é suficiente, então às vezes precisa do medicamento. As estatinas parecem não ter nenhuma relação com o aumento do risco de quadro demencial. Então, tem um estudo bastante interessante do Journal of the American College of Cardiology, que acompanhou mais de 1.000 idosos por mais de 6 anos, e eles observaram que não havia uma ligação entre estatinas e perda de memória. Isso é um estudo muito bem feito e que mostra a importância do uso da estatina nas pessoas com dislipidemia, com alterações de colesterol e o bom perfil de segurança a longo prazo. É claro, repito, isso fica a critério do seu médico. Vai utilizar a estatina? Tudo bem. Qual estatina vai ser utilizada? Vai tratar também triglicerídeo elevado? Qual medicamento vai ser usado? Então, é muito importante que você não se automedique. Esse medicamento ele tem que ser receitado pelo seu médico. Obrigado.